Ultimamente eu tenho visto algumas pessoas falando a respeito do GamesEdu. GamesEdu é um cara que é muito amado aqui, principalmente pro youtuber, né? As pessoas aqui que assistem muito conteúdo aqui do YouTube, principalmente, gostam muito dele. Já quando a gente vai ver lá do lado do Twitter, já não é a mesma coisa. Você vai acabar se deparando com vários comentários de pessoas atacando, criticando o cara, simplesmente por ele ter expressado sua opinião a respeito de algumas coisas que ele acha errado. No ano passado, a gente viu muitos militantes tretando diretamente com o próprio GamesEdu. O GamesEdu, por sua vez, só ignorava e continuava fazendo aquilo que ele jogava certo, não importava a opinião das pessoas. E é justamente por isso que eu admiro muito esse cara, porque se a gente for ver, mano, muita gente aqui tá vendida. Tem medo de dar sua opinião, de falar o que ele acha certo ou errado, e quando é relacionado à política, fica meio que com o pé atrás. Bom, rapaziada, antes de falar do assunto principal desse vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês a Steam Case Global. Nesse site, mano, vocês vão encontrar os jogos digitais ao seu alcance, tipo, literalmente, sabe? Porque aqui tem milhares e milhares de promoções com preços que caem de 70, 80 até 90% de desconto, velho. E para melhorar ainda mais esse preço, também tem um cupomzinho de desconto que eles disponibilizaram aqui para os inscritos do canal. Então, se vocês utilizarem ali o nome FEI e clicar em aplicar, vocês vão conseguir 5% de desconto no jogo que você comprar. Quero deixar bem claro pra vocês, mano, que as contas que vocês for comprar, se estiver com o nome Steam Offline, serão contas compartilhadas, ou seja, você vai receber uma nova conta e através dessa conta você vai ter acesso ao game. Dentro delas vocês terão meio que uma garantia, no mínimo 30 dias vocês poderão usar ela de boas. A partir dos 30 dias, geralmente até prolonga pra mais de 30, 40, até mesmo 50 dias, mas elas não são lifetime, tá ligado? Pode chegar um tempo aí que vocês não vão ter mais acesso a ela. Mas enfim, qualquer dúvida, só me perguntar aí nos comentários. Já o GamesEdu, ele já expressou publicamente várias vezes que ele é um cara da direita. Ele não gosta da esquerda, não gosta do PT, do Lula. Na época lá em 2022, quando ele foi votar no presidente, ele falou publicamente que ele votaria no Bolsonaro. Vai votar no item 17 do... Ixi, se responder vai dar um mimimi, mas eu vou, é claro. Oxi, Bolsonaro é nós, filho. É ruim que eu vou votar em PT? Tá loucão, mano? PT meu ovo. Mesmo com o passar dos anos aí, o GamesEdu já expressou publicamente que ele vai continuar pra esse lado. E acabou, tá ligado? Ele não muda de opinião porque as pessoas estão pressionando ele. Se as pessoas não gostaram da opinião dele, ou das coisas que ele falou a respeito de tal jogo, ou deu sua opinião, como já foi algumas vezes aqui que aconteceu, que ele acabou sendo cancelado por ter dado sua opinião a respeito de algum jogo, ele continua do mesmo jeito, defendendo aquilo que ele tem em mente. Aí quando você vai ver agora o Felca, né? O Felca, querendo ou não, ele é o maior influenciador do Brasil, não tem pra onde correr, isso daqui a gente sabe. Tem aqueles que gostam dele e aqueles que não gostam. Eu já falei pra vocês publicamente várias e várias vezes que eu gostava muito do Felca. Porém, devido a esses últimos acontecidos envolvendo ele, eu fiquei muito decepcionado do jeito como ele está agindo agora. Depois que o Felca acabou indo pra Globo, expressou sua opinião a respeito de algumas coisas aqui na internet relacionadas à própria lei Felca, principalmente, eu fiquei muito decepcionado, velho. Só dele ter ido pra Globo já foi uma parada que deixou aqui todo mundo meio que puto, sabe? Aí depois ele vem e posta aquele vídeo lá pra falar a respeito da lei Felca daquele jeito, ali acabou, velho. Claro, na expressão dele, ele não deixou claro que ele apoia ou que ele não apoia. Mas ele falou sim com todas as letras que as pessoas que são contra a lei é pra gente desconfiar. Aí depois ele vai lá e dá uma entrevista pro Roda Viva, critica a maneira que aquela lei foi implantada. Aí não dá pra entender, mano. É pra gente desconfiar de quem, afinal, tá ligado? Ele meio que se auto-refuta. E é bizarro também que o próprio Felca, na entrevista que ele deu pro Roda Viva da TV Cultura, onde infelizmente eu não posso colocar alguns trechos aqui, porque senão o vídeo vai ser desmonetizado e consequentemente o alcance desse vídeo vai cair bastante. Mas na entrevista que o Felca deu, ele falou que ele não tinha lido aquela lei por completo. Ele só leu depois que ele publicou o vídeo e depois algumas pessoas, psicólogas segundo ele, acabou entrando em contato com ele para explicar melhor o que ele estava falando e não onde que ele estava entrando. Ele meio que auto se refuta, né? Ele fala que não tinha lido a lei por completo, viu que essa lei tem muitas falhas, tem alguns prós, que eu não sei qual pró é esse, porque não tem nada de bom nisso. A única coisa que tem nessa lei Felca é simplesmente para censurar todo mundo aqui na internet e consequentemente os dados estarem expostos e serem vazados por aí. Porque é isso que tá acontecendo. A gente viu que vários dados de brasileiros foram vazados, muitas coisas que eles falam que é para combater a pedô usando a lei Felca não tá acontecendo. Foi uma lei criada simplesmente para censurar todo mundo aqui no Brasil. E o Felca só foi usado como uma ferramenta para eles. Tanto é que, como eu já mostrei para vocês, alguns perfis ligados ao Lula estavam comentando, estavam felizes porque o cara, querendo ou não, estava apoiando a lei. E aí nessa entrevista do Roda Viva, dá pra ver que ele se encontra um pouquinho arrependido. Não parece tanto, mas ele tá assim um pouco arrependido. Porque, querendo ou não, acaba entrando sim em viés políticos, mesmo que você não queira. Mesmo que você fale que não tá defendendo nenhum nem outro. Consequentemente, vai acabar caindo em um.
nenhum. E o PT acabou usando isso aqui da melhor maneira possível pra eles. Ainda na entrevista que ele deu pro Roda Viva, teve outras partes que eu acabei vendo, eu não assisti a entrevista por completo, só vi alguns trechos que foram postados no Twitter. Um dos outros trechos que acabou chegando até mim foi do pessoal perguntando pra ele se ele era da esquerda ou da direita. Daí ele deu aquela famosa regada e disse que não ia falar se ele é da esquerda ou da direita pra não perder metade do público dele. Você falou em política, você tem alguma predileção política? Esquerda, direita? Você se considera mais conservador, mais progressista? Sabe por que eu não respondo essa pergunta? Porque se eu respondesse, metade da audiência ia embora. Exatamente. Porque é a sociedade que a gente vive hoje. E quando tem uma criança, quando eu quero falar de alguma causa, quando eu quero falar, por exemplo, da causa das crianças, ou como eu já falei da causa de Betts, ou por exemplo, como eu já falei de... Quando eu quero falar de uma causa, eu quero falar com todo mundo. Eu não quero escolher um lado, porque eu não estaria gritando sozinho como a tribo. Então, na minha carreira pública, eu pretendo continuar sempre dessa forma, querendo falar com ambos os lados. Ah, mano, isso daqui não dá, rapaziada. Tipo, logo o Felca, dado como o maior influenciador do Brasil atualmente, né? O cara mais influente, assim, que expressa sua opinião a respeito de várias e várias coisas, as pessoas param pra ouvir o que ele tem a dizer. Mano, acabou isso, velho. Fala e sustenta a sua palavra. Não dá mais pra você vir aqui e ficar com medo de falar se você é da esquerda ou da direita. Se você é da esquerda, pode falar, não tem problema. Se você é da direita, pode falar também. A vida que segue. Porque, na minha opinião, essa indecisão é pior pra ele. Porque, vamos lá, rapaziada, só vocês pensarem comigo. Depois que o Felca se manifestou a respeito da lei Felca, né? Todo mundo aqui ficou pensando que ele é o quê? Ah, ele é um cara que foi comprado pelo governo. Ele é da esquerda. Acabou. Essa é a opinião que muita gente tem dele. Aí depois que ele veio aqui e deu essa entrevista pro Roda Viva, os próprios esquerdistas estão falando que ele é da direita. Ou seja, o cara vai perder audiência tanto da esquerda quanto da direita. Então é por isso que não adianta mais ficar com medo e não falar do lado que se apoia. Essa decisão é pior, mano. É muito pior, cara. Você não tá entendendo, rapaziada. A pressão que ele tá sofrendo, que ele vai continuar sofrendo nesses próximos meses, vai ser terrível. E olha que a gente tá ainda no começo do ano. Tem muito chão ainda pra chegar a época da eleição. E quando chegar também, vamos ver se esses influenciadores vai ter pala pra falar alguma coisa ou vai se acovardar. O Games Edu naquele tempo, ele já falou e ele já expressou aí ao decorrer do último ano principalmente, qual que é o lado que ele apoia. Ele não tem medo nenhum de ter falado quem ele quer votar e quem ele iria votar. E olha que o Games Edu não perdeu assim público, tá ligado? Sim, teve muitas pessoas que acabaram se inscrevendo no seu canal, o que é perfeitamente normal, mas ainda assim a sua média de views continuou e ele manteve sua relevância. Até hoje ele é dado como um dos maiores youtubers gamers. Aí quando você vai ver o Felca dado como o maior youtuber do Brasil, por tudo aí que ele acabou fazendo nesses últimos meses, digamos assim, né, por causa daquele vídeo lá que ele acabou expondo o Santos e todo mundo sabe que fim deu. Daí o cara ficou nacionalmente conhecido, furou a bolha total, e aí quando ele tem a oportunidade de expressar sua opinião politicamente, ele dá uma regada dessa. É, mano, até nisso o Games Edu humilha o cara, velho, não tem como. Nosso querido Dano Grosso é diferenciado, velho. É por isso que o Games Edu é o que ele é. É por isso que eu acho que ele é um dos maiores youtubers games aqui do Brasil, e com total mérito, né, diga-se de passagem. Enfim, rapaziada, é isso. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários também, o que vocês acharam dessa regada do Felca, se vocês acham que ele tá certo em se fechar e não dar a sua opinião a respeito de que lado que ele defende, e ficar na dele ali, fingir que nada tá acontecendo, depois de ter jogado uma bomba nuclear em todo mundo aqui, depois que opinou a respeito da lei Felca. Enfim, é isso, né? Vamos esperar pra ver o que vai acontecer nas próximas semanas ou nos próximos meses. Bom, agradeço a todo mundo que ficou até o final desse vídeo, abraço e até o próximo.